Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí no livro de Lucas, no capítulo de número 15. Você que está em casa agora também nos assistindo, se você tiver com uma Bíblia aí perto, seja ela normal ou pelo celular, mas que você possa estar abrindo aí no capítulo de Lucas, número 15. Aleluia, Jesus. Como foi dito no início do culto, eu não sei como é que você se encontra aqui na igreja hoje. Eu não sei como é que você se encontra aí assistindo essa live hoje. Mas acredite que Deus, Ele é capaz de mudar qualquer quadro. Deus é capaz de mudar qualquer história. Deus, Ele quer nos receber como todas as vezes de braço aberto. Mas precisa que nós possamos entender. E eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que está acontecendo com você, tudo isso é permissão de Deus. Aquilo que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o mundo, tudo isso é uma permissão de Deus. Então eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 25. Aonde a palavra de Deus nos diz assim: Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Achou, Paulo? No versículo de número 26, ele diz assim: chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, e o teu pai mandou matar um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu, então o pai estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito, para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mata-lhes um bezerro cevado. Replicou o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. A tua palavra, ela é viva, ela é linda, Senhor, é maravilhosa. Ainda que não possamos entendê-la, Senhor, ainda que seja contado por histórias, por parábolas, Senhor, mas tu fazes presente em nossas vidas. Talvez nunca entenderemos aquilo que tu queres para as nossas vidas, mas o bom é não entender, Senhor, e só te servir. Senhor, eu quero me apresentar aqui diante de ti, Senhor. Tende misericórdia sobre a minha vida, a vida dos teus filhos que estão aqui. Senhor, eu tenho certeza que é o teu Espírito Santo que nos traz aqui para a igreja hoje. Muitos cansados, Senhor, muitos abatidos, muitos até mesmo sem vontade de vir. Os teus filhos que se encontram assistindo essa live hoje, Senhor, não sei como se encontra, mas Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, que tu possa falar com a tua igreja, Senhor. Que tu possa, Senhor, abrir os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos entender aquilo que tu queres que a gente fale nessa noite. Então Deus, fica conosco. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode dizer? Podem sentar, igreja. É incrível como muitas pessoas estão indo para o mundo perder suas vidas, e algumas estão perdendo as suas vidas dentro das suas próprias casas. Essa história todos nós sabemos que era de um filho, e o mais novo tinha muito dinheiro, resolveu pedir tudo para o pai, foi embora, gastou tudo, e aí ele se arrepende em um determinado momento, volta para casa, o pai recebe com alegria, mas o irmão que estava em casa junto com seu pai a vida toda não aceitou aquilo de bom grado. A gente relendo essa passagem, a gente fica se perguntando assim: mas não era o meu irmão, Hilton?
aquele irmão que tinha fugido, aquele irmão que tinha desaparecido, aquele irmão que estava perdido, e hoje ele se arrepende e diz assim: eu quero voltar para casa. Qual era o papel desse irmão? Era dizer assim: vem que eu quero te receber. Mas ele age totalmente ao contrário, ele se revolta. Sabe, as pessoas estão revoltadas com situações tão banais, onde na verdade as únicas coisas que elas deveriam se preocupar era o que Deus quer na minha vida. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu produza para Ele? Aonde eu posso me entregar para Deus? Essa passagem ela foi relida já por várias pessoas, vários pregadores, e muitos utilizam ela desde o início, que é onde o jovem tinha tudo. Muitas pessoas estão perdendo os seus valores dentro de casa, igreja. Na passagem onde diz que a mulher perdeu a sua dracma, ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, ela perdeu aonde? A passagem diz que ela perdeu dentro da própria casa. E aí no versículo de número 10 ela diz assim, que ela procurou dentro da sua casa incessantemente. Ela perdeu algo. Aquele algo que ela perdeu era muito importante. Esse jovem, ele não sabia, não tinha noção do que era importante para ele na vida dele. A única coisa que ele tinha em mente era: eu quero desfrutar, eu quero me divertir, eu quero gastar, eu quero ter a minha própria liberdade. E quando nós vemos aqui nessa passagem, entendemos algo que... Mas eles não eram irmãos? O pai disse que: meu filho, você tinha tudo, teu do tempo sempre. Tudo que você tinha era seu e do seu irmão. Você andava comigo, você não me pedia porque não queria, mas tudo isso aqui é teu. Deus, ele quer dizer para nós, igreja, que tudo Deus tem para nós uma oportunidade. Ele tem para mim e tem para você. Você chega abatido, chega entristecido, ele diz assim: meu filho, mas o que tu está triste? Por que tu te entristece? Porque eu estou todo o tempo do teu lado. Todas as vezes que tu me pede, eu estou aqui. Todas as vezes que tu quer falar, eu estou aqui. E aqui o mais interessante de tudo, por incrível que pareça, é demonstrar da revolta. O servo de Deus, ele muitas vezes ele não compartilha com o irmão onde está feliz. Sabe, eu quero te contar uma bênção, Neto. Comprei um celular. Neto fica ali se roendo. Mas por que ele conseguiu e eu não? Seria o seu trabalho até mais do que ele. Mas igreja, Deus ele nos chama a atenção para algo interessante. O pai diz para o filho: meu filho, você sempre teve tudo todo o tempo. É verdade que o jovem tomou uma atitude errada. Sabe, Alessandra, a gente lê esse texto e a mocidade, as pessoas dizem que ela são muito voláteis. Os jovens são muito infantis ou não têm mentalidade para entender o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, até nós que temos uma certa idade, aprendemos somente com os nossos erros. Precisamos muitas vezes ir para o mundo, mostrar, dizer assim que nós queremos algo dele, quebrarmos nossa cara e dizer assim: eu quero voltar para casa. E o tema dessa mensagem é: como é bom voltar para casa. Sabe, quando você viaja, você vai para um hotel, ou vai para a casa de algum parente, ou passa dias fora, e você sente saudade da sua cama, do seu travesseiro, do seu lençol. Eu acredito que se não todos, mas muitos já disseram isso: poxa, eu estou louco para voltar para minha casa. Estou louco para deitar na minha cama. Estou louco para colocar a minha cabeça no meu travesseiro, porque tem o meu cheiro. E esse jovem, ele não tinha essa noção. Ele simplesmente queria desfrutar aquilo. Ele queria se divertir. Ele disse: não, agora é minha vez. Eu preciso me divertir. Eu preciso entender como é o mundão lá fora. Para se eu me arrepender, eu volto para casa. Mas ainda assim, Deus é o Deus de boa vontade. Quantas pessoas não estão perdidas? Quantas pessoas não estão no mundão? Quantas pessoas não perderam os seus parentes? Muitas delas dizem assim: não, agora que eu perdi, eu vou me revoltar, eu vou largar tudo. Mas aí Deus diz assim: ei, não faça isso, filho, filha. Eu estou aqui para te receber. Sabe, nós vivemos agora numa situação tão difícil, que quando a gente começa a olhar para o semblante das pessoas, a gente não consegue mais ver alegria no semblante delas. A gente só consegue ver um semblante de tristeza. Pessoas começam a questionar para Deus: Deus, eu quero te conhecer. Hilton, eu quero conhecer Deus. Hoje mesmo nós estávamos falando sobre conhecer Deus. Como é o entregar a sua vida para Jesus. E alguém diz assim: não, mas eu preciso conhecer. E a gente faz as perguntas e a pessoa diz: não, mas conhecer assim, assim, cozido, assado, grelhado.
Mas na hora de conhecer, ele diz assim: não, eu não quero mais te conhecer. A primeira oportunidade que ele tem, ele vaza. Aonde você quer encontrar Deus mesmo? Porque Deus, ele não está longe de nós, queridos. Ele está aqui presente. Ele está aí do seu lado. Ele está na sua casa, ele está no trabalho, ele está onde você estiver, ele está junto com você. Precisamos somente entender que ele se faz presente em nossas vidas. No culto de quarta-feira passada, onde algumas pessoas foram batizadas, eu ouvi uma pessoa dizer assim: puxa, mas eu quase fui batizado. Eu só não fui batizado porque eu ouvi algo. Sabe por quê? Porque você não estava conectado. Você não estava ligado. E Deus, ele nos chama a atenção hoje para uma coisa muito importante, para que nós possamos voltar para a casa do Pai. Pessoas dentro da igreja estão vazias, talvez procurando algo que não seja literalmente para Deus, e sim para si próprio. Você vem na igreja pedir algo para Deus, mas Deus diz assim: eu não quero te dar isso, eu vou te dar aquilo que eu quero dar para você. A gente ouve testemunhos e diz assim: pastor, mas eu quero voltar, eu preciso voltar, um dia eu vou voltar, amanhã eu vou para o culto, quarta eu vou para o culto, domingo eu vou. E aí você procura lá a cadeira, o irmão ou a irmã não se encontra. Você começa a dizer: Hilton, a partir do próximo mês eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou mudar, eu vou me transformar. Mas a gente procura lá na igreja, a cadeira está vazia. Esse jovem, ele tomou uma atitude diferente. Ele viu ali que o mundo não era o importante para ele. Ele viu que tudo que ele tinha, ele gastou, ele perdeu. As coisas que ele fez, ele se arrebentou. E aí ele toma uma atitude muito importante. Ele diz assim: eu quero mudar. Eu ouço de pessoas assim, que dizem assim para mim assim: pastor, a mudança ela é difícil. Mudar, Deus não vai me mudar. Deus não muda. Eu disse: muda. Não, ele não muda. Muda, porque se ele não te mudar de uma forma, ele te muda de outra. Se você não sentir a mudança em você, ele faz com que as coisas ao seu redor se transformem, você tenha que mudar. Mas ele sempre age na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A gente consegue entender e ver no semblante delas que algo está diferente, Neto. Se nós formos nos olhar e dizer assim: quem eu era e como eu sou hoje, muita coisa mudou. A gente conversa muito sobre isso, né, Hilton? E a gente diz assim: não, pastor, eu sou um cara duro. Mas quando você se aquebranta na presença de Deus, você muda. Esse jovem, ele teve uma atitude. Ele vendo que tudo que ele tinha perdido, ele poderia dizer assim: já estou perdido, já estou morto, eu não quero mais nada mesmo, eu vou continuar aqui mesmo. Sabe, nós vamos ali em lugares fazer entrega de quentinhas, de sopões, lugar onde tem muita gente drogado. Você vê que a pessoa quer lutar para sair. Ela diz: eu quero sair disso aqui, ore por mim. E você começa a orar por ela, você vê uma pequena mudança, mas a droga ela está impregnada dentro da vida daquele ser humano. Você luta com ele, orando, diz: meu filho, muda a tua história, nós queremos que você saia disso. Tem uma pessoa que está te esperando, tem tua família, tem teu marido, tem tua esposa. Você luta com ele, ele diz: eu quero sair, mas eu não consigo sair. Porque ali está impregnado algo maior do que ele mesmo, porque ele não tem nem noção do que fala. Mas nós que estamos aqui, nós temos noção, igreja, do que estamos falando. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós dizemos assim que nós queremos uma mudança. A mudança, para muitas pessoas, ela é instantânea, mas para outras pessoas ela é demorada. Esse rapaz, ele viu que não tinha mais solução para a vida dele. Mas ele disse: ainda que não tenha solução para a minha vida, eu ainda tenho um Deus que eu posso contar. Ainda tem um Deus que, independente de como eu esteja, Ele pode mudar. Ainda que minha vida esteja acabada, mas eu tenho um Deus que pode transformar e libertar. Nós entregamos hoje nossas vidas para os médicos. Nós entregamos hoje nossas vidas para todo tipo de pessoa. Mas não esquecemos que nós temos um médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Sabe, tudo aquilo que você coloca na sua vida como impedimento, como as pessoas dizem que não vai conseguir, que não vai dar certo, você diz assim: não, eu consigo porque eu tenho um Deus maior. Esse jovem, ele poderia ter se entregado mesmo nas drogas: já estou arrebentado mesmo, meu pai não vai me aceitar, então eu vou continuar aqui. Mas ele tomou uma atitude. Diz a palavra no versículo de número 16 que ele encheu, no versículo de número 15, que ele diz assim: então foi encostar-se a um cidadão daquele do país, mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o estômago com comida de porcos.
Ele pedia comida e ninguém lhe dava nada. Sabe o que é comer comida de porcos? Eu acho que deve ser a pior coisa da vida. E por incrível que pareça, tem pessoas que querem comer ainda comida de porcos. Largar aquilo que Deus quer te dar de mão beijada e dizer assim: não, Deus, eu não quero isso, eu quero comer comida de porcos mesmo. Ele queria pelo menos isso, Neto. Ele queria se alimentar de qualquer coisa, mas ele buscava um alimento. Mas Deus estava ali com os braços estendidos para ele. Porque Deus, ele nos recebe assim, de braços abertos. E como é bom voltar para a nossa casa. Como é bom nós deitarmos na nossa cama. Como é bom nós colocarmos a cabeça no nosso travesseiro. Mas ele tomou uma atitude. Ele de madrugada imaginou: ainda com meus erros, ainda com tudo que eu fiz, eu vou procurar o meu pai. Eu vou dizer: pai, eu me arrependi. Me aceita de volta. Nem que seja como teu empregado. Nem que seja, vamos dizer, com o teu pior empregado, mas me recebe. Aquele que dorme ali por ali, qualquer jeito, mas me recebe. Eu como qualquer coisa, pai, mas me recebe, pai. Me recebe porque eu preciso voltar para minha casa. Eu preciso voltar para o meu quarto. Eu preciso conquistar a tua confiança. Eu preciso ter aquilo que eu perdi de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos precisando hoje voltar para a casa de Deus e dizer: Senhor, me devolve aquilo que era meu. Eu preciso ter de volta aquele travesseiro, aquela cama. Mas hoje eu preciso pelo menos de um lugar para dormir. Me dá esse lugar. E aí ele toma uma atitude. Porque nos diz a palavra assim, que caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem em abundância, e eu pereço hoje de fome. Igreja, hoje Deus, ele quer falar conosco algo muito interessante. E você pode me perguntar assim: pastor, é só voltar para casa? Eu já voltei para minha casa. Eu já estou aqui na casa do Pai. E eu quero perguntar a você: como você se encontra hoje na casa do Pai? Talvez você consiga olhar para si próprio e dizer assim: eu estou arrasado. Eu não sei nem como é que eu me encontro aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele está presente na sua vida. Você só está aqui por conta dele. Você só está aqui porque ele tem trago você para cá. Porque talvez você diga assim: eu nem queria estar aqui hoje, porque o meu coração está abatido. Meu coração está entristecido. Estou zangado com minha esposa, e a esposa está zangada com o marido, o filho brigado com enfim, então eu nem vou para lá. Mas Deus diz: ei, eu quero que você se encontre ali na minha casa, ouvindo a minha palavra. Quantas pessoas estão perdendo essa oportunidade? Trocando a palavra de Deus por qualquer tipo de coisa, por qualquer situação. Mas ainda assim, ainda que você esteja trocando Deus por qualquer coisa, Ele olha para você daquele mesmo jeito que Ele sempre te olhou, dizendo: filho, volta para casa. Filho, volta para cá. A gente fica louvando os homens aqui na frente. E eu estava falando hoje na EBD, que os homens são tão difíceis de se lidar. Os homens são tão homens, né, Hilton? Os homens são tão machos. Os homens são tão fortes, que são incapazes de se derreterem na presença do Senhor. Deus, eu acho que a gente se olha assim, eu digo: vige, o Hilton não chora em nenhum momento. O Hilton é todo o tempo machão, não dá um sorriso, não canta, não abre a boca. Mas nós precisamos o derreter na presença do Senhor, igreja. Pegarmos esse nosso machismo e guardarmos, jogarmos ele fora. Porque quando você se encontra na presença de Deus, tudo é diferente na minha e na sua vida. Eu conheci pessoas que eram tão fortes fisicamente, e na presença de Deus se derramam. E por que você não tem se derramado mais? Porque você está fugindo da presença de Deus. Você está fugindo igual esse jovem aqui. Você está pegando toda a riqueza do Pai que te deu e está jogando fora. Mas ainda assim Deus te espera de braços abertos. Ainda assim Deus quer ter um encontro comigo e quer ter um encontro contigo. Deus, assim como Ele é na minha vida, Ele é na sua vida. Esse jovem, ele disse: caindo em si, eu tenho perdido tudo, mas eu quero voltar para a casa do meu pai. E diz a palavra que eu não sou digno de ser chamado de filho, mas me trata como um dos teus empregados. Tem momento em nossas vidas que a gente diz assim: por mais que eu não consiga aquilo, mas me dá menos um pouquinho disso.
Por mais que eu não mereça aquilo, mas me dá um pouco daquilo. E tem momentos em nossas vidas que a gente pede qualquer coisa para Deus, mas a gente precisa de algo. E aí eu pergunto para a igreja: o que você tem dado para Deus antes de pedir? Como é que você tem se entregue para Deus? E o voltar para casa, o significado do voltar para casa. O voltar para casa é maravilhoso. Quantas pessoas estão saindo do hospital? Quantas pessoas estão... Ontem mesmo eu postei algo de uma irmã que colocou uma plaquinha assim numa cadeira dizendo assim: Deus é fiel. Por que será que ela colocou assim, né? Deus é fiel. Eu acredito que deva ser felicidade sair de um leito do hospital e ir para a sua casa, para o seio da sua família, para a convivência com seus amigos. Gente, eu acho que não há nada melhor do que você sair de um lugar onde você não quer ficar e dizer assim: eu quero voltar para minha casa. Sabe quantas pessoas a gente olha pelo WhatsApp, eu venci a doença, eu superei isso, Deus me libertou disso, Deus me libertou daquilo. Mas ainda assim nós somos ingratos, porque quando vencemos tudo isso e nos achamos fortes, dizemos assim: Senhor, vou te dar um raspa, porque agora eu quero o meu mundo de volta. Mas ainda assim Deus é misericordioso, diz assim: ei, no dia que tu precisares voltar, eu estou aqui com os braços e as mãos abertas para ti. Gente, eu acho que não existe algo maior nas nossas vidas e mais importante do que Deus. Se você for olhar de todas as vezes que nós colocamos Deus em segundo e terceiro plano, e Deus ainda assim Ele nos recebe, nenhum de nós fazemos isso por ninguém. Se Neto falar alguma coisa para mim, eu já digo para ele que ele não presta, eu já não quero conversar com ele, e aí para eu falar com o Neto, vixe, vai demorar muito tempo. Mas bota tempo nisso, né, Neto? Mas para Deus nada é impossível. Quantas vezes nós ferimos Deus? Mas esse jovem, o interessante é que ele diz assim: caindo em si. Ele teve algo consigo e diz assim: levantou-se, pois foi ter para com seu pai que estava longe. Eu imagino que enquanto ele estava tendo essa dúvida, essa briga com ele mesmo, o irmão dele estava lá do lado do pai trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, fazendo tudo aquilo que o pai dele mandava ele fazer. Ele fazia. E talvez ele nem se preocupasse com o irmão que estivesse ali, foragido, fugido, porque ele estava ali com o pai dele. Se o irmão saiu, foi buscar o que quis buscar, então para que eu vou me preocupar com o meu irmão? Mas ainda assim, o pai dele se preocupava. Ainda assim Deus se preocupa conosco. Mas de manhã ele teve essa ideia de: se eu vou falar com meu pai, vou pedir perdão para ele. E assim ele teve uma atitude. Deus espera de nós, igreja, uma atitude. Deus espera de nós uma mudança. Nós não podemos só querer, eu não posso só querer que o Hilton mude. Hilton, muda aí, meu irmão, que depois que tu mudar, eu vou mudar. Não, Hilton, te transforma, porque quando tu te transformar, aí sim eu me transformar. Mas enquanto você não fizer, eu também não faço. Não pode ser assim. Nós precisamos entender que nós precisamos mudar primeiro, para que as pessoas olhem em nós e dizem assim: não, tu mudou, então eu preciso mudar também. Esse jovem, ele teve uma atitude, o contrário do irmão dele. O irmão dele estava direto com o pai, trabalhando diuturnamente. E aí ele, vindo do trabalho, depois que o irmão chega, depois que o pai se alegra, depois que os empregados se alegram porque o pai tinha encontrado o filho tinha voltado para a casa do pai, o irmão se entristece. Qual era dele, Rosana? Era dizer assim: ainda bem que meu irmão voltou para casa. Graças a Deus, Hilton, que tu voltou. Graças a Deus, Alessandra, que tu voltou. Graças a Deus, Lene, que tu voltou. Graças a Deus, Felipe, que tu voltou. Mas pelo contrário, até parece que ele queria mesmo que ele ficasse bem distante. E a dúvida que ele coloca para o pai, ele pergunta: o que está acontecendo ali em festa? Por quê? O que aconteceu? Não é aniversário de ninguém. Por que está tendo festa? E aí ele vai lá e pergunta para o empregado dele. Sabe aquela mulher que perdeu aquela dracma? Ela perdeu o valor dela. E quando ela perde o valor, ela vai lá procurar. Sabe aquele objeto que você perde, que você diz assim: meu Deus, eu perdi tal documento, perdi isso, perdi aquilo, e você fica: me ajuda a procurar, porque eu perdi tal coisa. Aquele jovem, ele perdeu o valor dele.
Ele perdeu o valor, Neto. Ele perdeu o significado. E Deus olha para ele ali e diz assim: mas eu não acredito que tu está fazendo isso com teu próprio irmão. Sabe, tem pessoas que estão caídas precisando de uma mão. Sabe, como bem Ismael pregou ainda há pouco, trouxe uma palavra que as pessoas estão muito preocupadas em te acusar. E tu é Deus o livre. Cara, eu não quero te perder de ti não, porque tu é um pecador, eu quero que tu te afaste de mim. Pelo contrário, nós precisamos estender a mão para o irmão. Dizer: meu irmão, te levanta, eu estou aqui contigo. Meu irmão, de onde tu caiu, volta para a casa do Pai. Pessoas hoje estão saindo da presença de Deus por pequenas coisas. E você sabe o que significa pequenas coisas? São pequenas coisas mesmo. Nós vemos as coisas acontecer de uma forma e perguntamos assim: mas por que tu saiu mesmo, que eu não entendi isso aí? Porque não tem justificativa. Mas a justificativa está dentro de si próprio. Porque as pessoas elas encontram justificativa para os seus próprios erros. Elas não conseguem entender o que se passa em redor. Esse jovem, ele pergunta assim: o que aconteceu? Por que estão dando festa? Sabe, a gente ouve um relato. Eu ouvi um relato, não da nossa igreja, mas tinha uma pessoa que dizia assim: eu vou ter que trabalhar e vou ter que me ausentar da igreja, mas quando eu conseguir chegar ali, o meu objetivo, eu retorno para a igreja. E aí a gente conversando, eu dizia assim: você não vai voltar. Você não vai voltar. Porque o mundo vai te oferecer coisa que a igreja não vai te oferecer. Você não vai voltar. Porque você não está preparado para as coisas do mundo. Você não vai voltar. Porque os seus olhos, o mundo é melhor. E ele disse: não, pastor, não, eu vou voltar sim, vou voltar porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a obra, eu preciso acontecer, eu quero fazer diferente. E você vê que aquilo ali não é verdade. Aquilo ali é da boca para fora. E aí o tempo passa, as coisas vão mudando, as coisas vão ficando mais difíceis, e aí não existe outro caminho. O caminho é voltar para a casa do Pai. Esse jovem, ele teve essa diferença, que ele poderia dizer assim: não, já estou no mundo, eu vou ficar aqui mesmo. Eu quero dizer para você que se encontra aqui na igreja, e quero dizer para você que está nos assistindo agora, as dificuldades, elas são muitas. Tudo hoje se torna um empecilho. A sua esposa, seu marido, seu filho, a própria igreja. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que nada é impossível quando você coloca Deus em primeiro lugar. Nada é impossível quando você coloca Deus em primeiro lugar. Só que existe um momento e uma diferença grande entre esses dois jovens e nós. Nós estamos aqui sentados e procurando entender o que Deus quer falar comigo. Esse jovem estava lá trabalhando com o pai, e o pai diz: tudo que eu tenho é teu. Ele não dava valor, Neto. Ele não dava valor para nada. E Deus dizia: meu filho, pelo amor de Deus, só faltou dizer assim: cara, pelo amor de Deus, isso tudo aqui é teu. Na hora que tu quiser pegar, na hora que tu quiser fazer um churrasco, na hora que tu quiser fazer alguma coisa, faz. Isso aqui é teu também. E aí ele fica preocupado somente porque o outro irmão disse: ah, mas pai, o outro saiu aí e tu deu valor para ele, e eu que estou aqui contigo, tu não dá valor. Igreja, o mesmo valor que Deus dá para um, Ele dá para todos. O mesmo valor que Deus dá para esse jovem, Ele dá para nós. Ele nos olha e diz: Senhor, Tu és misericordioso mesmo. Ainda que eu não mereça, mas Tu és misericordioso. Nós estamos pedindo tantas coisas para Deus nesse período, que eu acho que nunca se pediu tanta saúde como se pede agora nesse último tempo. Antigamente a gente dizia assim: dinheiro no bolso, quero dinheiro, paz, tudo, mas o dinheiro eu acho que vinha em primeiro lugar. Hoje, em primeiro lugar, nós pedimos a nossa saúde. A gente hoje se pega uma gripe, meu Deus, eu estou com Covid. Se cai ali, se sente a minha coluna aqui, é Covid. Já não se existe outro nome a não ser essa porcaria desse Covid. E muitas vezes nós nem estamos com ele. É porque a nossa mente tantas coisas acontecem, que nós sempre generalizamos, dizendo assim: não, é Covid. Só que eu quero dizer para você nessa noite,
Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é o único que pode transformar a minha e a sua vida. Ainda que você diga assim, pastor, as coisas estão difíceis para mim, mas não. É melhor estarem difíceis, mas com Deus próximo de você do que sem Ele. Porque Deus é o libertador, Deus é que cura, Deus é que transforma, Deus é que faz a diferença na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você muitas vezes fica se perguntando, mas por que isso está acontecendo? Porque isso tudo é permissão de Deus para a nossa vida. Só que nós precisamos entender que esse jovem, nós não podemos ser igual a ele. Nós precisamos estender as nossas mãos para o próximo, para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu amigo. Nós precisamos perguntar, ligar para ele, por que você não veio no culto? Senti falta. As justificativas vão ser as maiores possíveis. Mas para Deus não existe justificativa não, porque só Ele é que nos conhece. Você pode justificar para mim, Hilton, por que não foi hoje para a igreja? Não, pastor, porque eu estava ocupado, eu tive Tudo bem, Hilton, beleza, tranquilo. Conto com você no próximo culto. Ele justificou para mim algo, mas Deus sabe a justificativa dele. Deus conhece o nosso coração. Não há ninguém que nos conheça melhor do que Deus. Você pode dizer qualquer coisa você pode dizer, mas para Deus, Ele sabe se você está falando a verdade ou não. Esse jovem, ele poderia ter se alegrado, ele poderia ter dito assim, que bom que meu irmão está aqui, que bom que ele voltou para a casa do meu pai, que bom que nós vamos começar a trabalhar juntos, porque eu já estava cansado, Hilton está cansado de estar tocando aqui, vem cá meu irmão, vamos tocar aqui, vamos cantar aqui, então, graças a Deus que eu já tenho alguém que me ajude aqui no louvor. Nós precisamos um ao outro, igreja. Nós precisamos estar com nossas mãos estendidas para os nossos irmãos. As pessoas estão dando valor para as coisas do mundo, e aqui nos diz, esse irmão ficou extremamente chateado. Mas como diz a própria palavra, diz assim, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Como é bom voltar para a casa do Pai. Nós precisamos entender o que é voltar para a casa do Pai. O que é voltar para a casa do Pai? O que você entende como voltar para a casa do Pai? Talvez você entenda assim, não pastor, eu quero só me reconciliar. Eu vou aí na frente, eu vou me reconciliar, o Senhor vai orar por mim, e eu pronto, já estou de volta para a casa do Pai. A gente faz isso mesmo. Mas o teu retorno para a tua casa, como vai ser? Será que você está realmente querendo voltar para a casa do Pai? Que nós possamos entender literalmente o desejo do Senhor. Ainda que você chegue aqui cansado, ainda que você chegue aqui abatido, mas Deus, Ele quer fazer a diferença na minha e na sua vida. Porque Deus, igreja, nada Ele faz por acaso. Nós dizemos assim que tudo é uma coincidência, algumas coisas são coincidência em nossas vidas. Quantas vezes nós usamos essa palavra? Foi coincidência, Hilton. Foi coincidência. Mas para Deus nada é coincidência. Para Deus tudo é cristocidência. Tudo acontece com uma forma que Ele quer. Ainda que você olhe para o mundo e diga assim, pastor, eu me encontro doente. Alguém da minha família se encontra doente. Mas eu quero dizer para você que Deus tem tudo sob o controle dEle. É difícil refletir aonde pega pesado, né? Talvez você tenha dito assim, pastor, está tão difícil entender a sua palavra. Ou melhor dizendo, está tão difícil entender aquilo que Deus quer falar comigo nessa noite. Mas eu vou resumir isso em uma só frase. Deus, Ele literalmente está nos chamando a atenção. Chamando a atenção para nós ajudarmos um ao outro. Chamarmos a atenção quando o irmão coloca lá no WhatsApp, ore por fulano. Você não precisa orar 10 horas de relógio. Ore 1 minuto. Pare 1 minuto. Alguém precisa de uma só oração. Pastor, eu não consigo orar, eu não sei orar. Diga assim, Senhor, cura essa pessoa. Diga assim, Senhor, restaura a saúde dessa pessoa. Senhor, vai lá de encontro a essa pessoa. Nós temos uma ferramenta importantíssima. Naquela época não tinha celular. Imagina como seria para dar um recado.
Como seria para dar um recado? E hoje nós temos uma ferramenta importantíssima, que é o celular. Aqui com o celular nós podemos alcançar toda a igreja em segundos. Igreja, a oração ela é muito forte e é muito poderosa. Se você tivesse noção do que Deus, através da sua vida, pudesse fazer por uma pessoa, você parava um minuto e dissesse assim: eu quero orar por ti. Eu já contei um testemunho aqui, que eu nunca mais faço. Na minha igreja, onde eu me congregava, tinha uma pessoa que pediu uma oração. Eu ainda tímido, disse: eu vou orar para ti, assim que eu chegar em casa eu vou orar. E aí eu fui para casa, acabei que esqueci de orar. E quando foi no dia seguinte, eu soube que ela havia falecido. Aí vocês podem perguntar assim: ah, pastor, a sua oração iria salvá-la? Deus usa quem Ele quer, igreja. Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele quer usar. Se você tiver a noção do que significa isso, esse jovem ele poderia se alegrar com seu irmão. Pessoas estão perdendo os seus valores dentro da própria igreja. Pessoas estão perdendo os seus valores dentro da sua própria casa. E nós precisamos entender que nós precisamos sim orar. Nós precisamos sim nos alegrar. Nós precisamos sim nos entristecer com nossos irmãos. Não diga que você não precisa de alguém, não, que você precisa. Não diga que nós não precisamos, que nós precisamos sim. Talvez você possa dizer que não precisa de mim, mas de Deus você sempre vai precisar. E o maravilhoso é quando você entende que precisa voltar para casa. Pessoas precisam de uma oração, igreja. Pessoas precisam que você se coloque de joelho por um minuto. Você precisa se colocar, você precisa orar por si mesmo. Nós não podemos salvar ninguém que está morrendo afogado se nós não sabemos nadar. Então, para que nós possamos salvar alguém que está morrendo afogado, nós precisamos saber nadar. Então comece orando por você mesmo. Comece falando com Deus, diga: Senhor, fala comigo. Eu preciso, antes de orar por alguém, eu preciso orar por mim mesmo, para que Deus me liberte, para que o Senhor possa me libertar. Para que eu seja transformado não por mim mesmo, mas pela Tua palavra. Pessoas estão buscando algo para si, porque amanhã elas querem ser diferentes mais para elas, e não para Deus. Buscando N justificativas por não estar presente, porque estão ocupadas. Esse jovem ele poderia ter largado tudo. Eu imagino que se fosse um de nós, talvez. Ora, se um animal da sua casa, quando foge, que você encontra, você fica feliz. Eu estava falando com uma irmã semana passada, que quando ela chega em casa, que ela tem um cachorrinho, e o cachorrinho lambe ela de todo jeito de felicidade. Imagina um ser humano, um irmão. Como é que você não ficaria feliz? Seu filho voltar para casa, seu marido voltar para casa, a sua esposa voltar para casa, o seu ente querido sair do hospital, o seu filho, o filho que está chegando de viagem, você tem o maior prazer de buscar no aeroporto, rodoviária, qualquer lugar, de barco, mas você tem o maior prazer de buscá-lo. Você se sente feliz recebendo ele de volta na sua casa. Imagina Deus. Então que nós possamos entender nessa noite, igreja, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Nós somos sim diferentes. Ainda que você diga: pastor, eu não sou diferente. Não, você é sim. Porque quando você decidiu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deu o primeiro passo. E existem vários passos nas nossas vidas. E o primeiro passo que nós devemos entender é que nós temos Deus nas nossas vidas. Eu queria pedir para o ministério, eu vou se colocar aqui. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você parasse um minuto agora. Você diz assim: pastor, já estou parado aqui, já está com meia hora. Mas o parado que eu me refiro é fechar os teus olhos nesse momento. Fecha teus olhos aí onde você está. Dizer assim: Senhor, eu já vim dali, eu conheço aquele mundão. Eu conheço a minha vida ali fora, porque eu já me transformei. Já fiz tantas coisas, já me arrependi, já fui, já voltei várias vezes. Mas eu quero dizer para ti, Senhor, hoje nessa noite, eu quero entregar novamente a minha vida para ti. Se você tiver ideia do que é entregar a sua vida para Jesus,
Você diz assim: eu quero entregar a minha vida todos os dias para Ti, Senhor. Eu quero dizer para Ti que Tu é o Senhor da minha vida todos os dias. Eu quero Te agradecer pelo almoço, pelo alimento, pelo café da manhã, pelo acordar, pelo me deitar, pelo meu trabalho, pelo que Tu me sustenta, pelo que Tu me deu, pelo que Tu me dás e pelo que Tu me darás. Quando nós entendemos isso, nós dizemos assim: Senhor, todos os dias eu quero entregar a minha vida para Ti. Ainda que o inimigo diga assim: rapaz, não vai, porque tu é pecador. Mulher, não vai, porque tu é pecadora, tu fizeste isso. Não canta, não sobe, não prega. Quando você ouvir isso assim, você diz assim: eu repreendo em nome de Jesus, porque eu vou fazer a diferença ali. Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou pregar, eu vou falar da Tua palavra. Ainda que o inimigo te condene, ainda que as pessoas te olhem com outros olhos, mas repreenda, porque você tem autoridade de repreender isso da sua vida. Não fuja do compromisso que Deus colocou na sua mão. Tem pessoas que entregaram os seus talentos mesmo, jogaram fora. E Deus, Ele disse: não, eu quero restaurar isso da tua vida. Eu quero te trazer de volta para casa. Volta para minha casa. Volta a te deitar na minha cama. Volta a colocar a tua cabeça no travesseiro de onde tu não deveria sair. Sabe, você disse assim: pastor, eu quero aquele mundo. Pastor, eu quero dar um tempo. Eu quero provar daquele mundo. Eu disse ontem, conversando com uma pessoa: deixa ele provar mesmo. Deixa ele provar mesmo. Deixa ele ir. Não insiste. A hora dele voltar vai chegar. A sua hora de voltar vai chegar. Você vai vir para cá e dizer: Senhor, eu nunca deveria ter saído daqui. Eu me arrependi do dia que eu saí daqui. Eu me arrependi depois do dia que eu fui procurar outros caminhos. Esse jovem, ele se arrependeu, igreja. Ele disse: nem que seja a última comida de porcos, mas eu quero voltar e quero comer. Ainda que eu seja tratado como o último dos empregados do meu pai, mas eu quero voltar e quero ser tratado assim, mas eu preciso voltar. Você precisa dizer: Senhor, muito obrigado. Ter uma intimidade com Deus. Esse jovem tinha uma intimidade com Deus tão grande, porque Deus tocou no coração dele. Ele poderia ter dito: eu não vou mais voltar nunca mais, porque o meu pai não vai me receber. O inimigo muitas vezes coloca assim: ei, não volta para casa, não vai para a igreja, não canta, não louva, não faz mais nada, porque você vai ser mal visto. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus sempre vai nos olhar com outros olhos. Ainda que nós sejamos pecadores, começando por mim. Porque o que eu sempre costumo dizer hoje, a única coisa que me faz diferente de mim e de vocês, é que hoje eu estou aqui e vocês aí. Mas vocês podem estar aqui e eu estar aqui. É a única diferença, igreja. Para Deus, Ele nos olha da mesma forma que Ele olha para um, Ele olha para todos. Com olhar de amor, com olhar de carinho, com olhar de misericórdia, com olhar de ternura, com olhar de preocupação. Quando Ele vê algum filho fugindo dos caminhos, quando Ele olha algum filho triste, Ele diz assim: por que tu está triste? Porque eu estou aqui do teu lado o tempo todo. Deus, Ele quer ter um encontro conosco nessa noite, quer ter um encontro na sua casa, Ele quer ter um encontro com a sua família. Mas precisa que você diga assim: eu preciso ter esse encontro contigo, meu Senhor. Quantas pessoas estão sendo batizadas nesses últimos tempos? E o batismo se tornou uma coisa tão difícil, porque diz assim: eu quero ser batizado e não consigo, não consigo. Mas você tem que se doar para Deus. Você tem que se desconectar desse mundo. Eu quero convidar você aí mesmo. Literalmente feche seus olhos. Fala com Deus: Senhor, quantas vezes eu saí, Senhor, quantas vezes eu voltei para Ti, mas Senhor, me faz diferente. Me ajuda a ser uma pessoa diferente, Senhor. Eu quero fazer a Tua obra, porque a minha obra é sair da Tua presença, mas eu quero que Tu faças a Tua obra na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Adore, 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 adore nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu sinto falta da sua voz. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de
conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Esse é Deus, e Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. As carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
Diga pra Ele: sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Aí mesmo onde você está, eu queria que você colocasse suas mãos assim, ó. Eu vou estar orando por toda a igreja. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te pedir por cada mão estendida agora na tua casa, Senhor, que tu possa, Senhor, estar derramando o teu bálsamo, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus. Te clamamos agora, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, ora para os teus filhos que estão aqui, Senhor, com os braços estendidos. Tenha um encontro com Ele nessa noite, Senhor. Que tu possa, Senhor, estar transformando cada vida, Pai. Que tu possa, Senhor, primeiramente tirar o eu de cada um, a arrogância, a grosseria. Senhor, que tu possa estar colocando, sim, o teu Espírito Santo ali em cada um, Senhor. Porque nós, Senhor, não somos nada, Pai. Nós precisamos eternamente da tua presença, Senhor. Quantas vezes e a todo momento nós falhamos contigo, Deus. Nós dizemos a todo momento que não precisamos nada de ti, Eterno. Mas é um engano, Senhor, porque nós somos dependentes da tua presença. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Senhor, olha para os teus filhos, Eterno. Olha para as pessoas que estão assistindo essa live nesse momento. Em casa, no seu quarto, na sua cama, Senhor. Te pedindo agora uma cura. Muitas vezes, Senhor, a cura não é física, mas a cura é espiritual. Oh Deus, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Oh, aleluia. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Pede pra Ele te usar. Usa-me como um farol que brilha noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Bondoso Deus e amado Pai, Senhor, aqui estamos diante de Ti, Senhor, te pedindo, Pai, que Tu possa estar nos usando, Senhor. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, olha para o primo da Fran, Senhor, que está entubado nesse momento, Senhor. Olha pelo pai da Larissa, que nesse momento, Senhor, o oxigênio se encontra no máximo, Deus. Também eu quero te pedir, Senhor, pelo pai do Sandro, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Deus, em nome de Jesus, nós não curamos ninguém, Senhor, mas é com a tua oração, Senhor, que nós clamamos para que tu, sim, Senhor, possa ir lá de encontro aos teus filhos. A tua igreja, Senhor, nesse momento está te clamando, Pai. Entra com a tua provisão, Senhor. Tira da tristeza dos corações dos teus filhos, eterno. Restaura ali a saúde, Senhor, renova. Mas que tudo seja a tua vontade, Senhor. Que nós possamos entender o teu objetivo, Deus. Nós nunca vamos compreender, Pai, mas a tua vontade sempre é e sempre será soberana em nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelos teus filhos que vieram aqui, Senhor. Muitos chegaram aqui até arrastados, mas eu quero te agradecer, porque a tua palavra ela é viva, ela não volta vazia. Então, Senhor, nos usa mesmo, Senhor, como diz essa música. Nos usa, Senhor. Senhor, nos faz ser diferente mesmo, Senhor. Senhor, nos incomoda. Tira do nosso comodismo, Senhor. Que nós possamos aí fazer a diferença nesse mundão. Que nós possamos, Senhor, transformar. Se nós possamos ser luz aí na escuridão, Pai. Olha para os teus filhos que também estão em casa, Senhor. Age com a tua provisão ali, Senhor. Que o teu filho possa vir ministrar a tua palavra o mais rápido possível aqui na tua casa. Que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde do teu filho. Traz de volta, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Assim como tu nos trouxe paz e segurança para cá, Senhor, nos leva para os nossos lares. Que nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra e colocarmos em prática aquilo que tu queres nessa noite. Então, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Estenda as mãos assim, ó. Com muita fé, igreja. Com muita fé. Não faça isso só por fazer, não. Diga assim: Senhor, eu recebo. Eu recebo, Senhor. Tudo que vem de ti, Senhor, eu recebo. Então que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no meio de cada um de nós. Você que está em casa, diga assim: eu recebo. Leve a mão no coração e diga amém. Que Deus abençoe. Que todos nós possamos ter uma excelente semana em Cristo Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em